Trabalhar com psicologia é uma coisa relativamente fácil. O grande desafio é criar uma perspectiva que inclua o sujeito como observador. Simplificando, todos nós estamos acostumados a ficar completamente absorvidos pelo que se passa diante dos nossos olhos, né? O exemplo mais claro disso é quando a gente está assistindo um filme emocionante ou uma novela interessante. Muitas vezes, quando você está lá no Facebook, né, você até esquece de si. A grande questão que se propõe para a psicologia é fazer com que a pessoa lembre de si, que ela traga de volta a consciência da presença dela e que ela passe a organizar o observador interno cada vez com mais propriedade. Então ela passa a ter um julgamento crítico e uma capacidade de síntese cada vez mais ampliada em relação àquilo que ela observa ou àquilo que ela geralmente interage. Trocando em miúdos, somos muito reativos, somos muito projetivos. Papum, né? A ideia seria pum, criar um espaço, uma respiração, um intervalo para o exercício da reflexão. Esse é o grande desafio da psicologia, né? Somos dotados de uma mente projetiva. A gente se identifica com o que está lá fora, se projeta para fora e muitas vezes se identifica tanto com o que está acontecendo lá que a gente não tem mais a referência pessoal do lugar do observador. Então o exercício da reflexão fica empobrecido diante do impulso da reação, né? Então aqui uma primeira pausa para a gente refletir a respeito de um dos grandes males desse século, que já era um maior do século passado, que é a questão do estresse. Eu tive a oportunidade de, durante mais de 10 anos, levar um programa de gerenciamento do estresse para grandes empresas. E a questão do estresse, ela é muito bem proposta pelo Hans Selye, o neurofisiologista que propôs o conceito de estresse. Ele dizia assim, uma frase simples que fundamenta o conceito, né? O estresse é uma resposta emocional a uma situação de ameaça. Simples, né? Aquilo que nos ameaça faz com que uma resposta emocional seja desencadeada. Qual é a resposta emocional clássica diante de uma situação ameaçadora? Que emoção você acredita que possa estar sendo mobilizada diante de uma ameaça? O medo, né? O medo é a emoção primitiva. E a gente tem um cérebro todo estruturado só para respostas reflexas a situações de ameaça. Paul MacLean, outro neurofisiologista, esse já canadense, desenvolveu o conceito de cérebro trino. O cérebro trino pressupõe a superposição evolutiva de camadas do cérebro, começando por uma estrutura que é a estrutura dos répteis, os animais de sangue frio. E os répteis, quem já viu um calango por aí, né, você bate o pé e corre, né? Um jacaré na espreita, né? A serpente, a cobra. Eles têm só o comportamento de ataque e defesa, de proteção de território e rotinas filogeneticamente desenvolvidas que são muito padronizadas. Nós temos também. Somos também ameaçados, somos também capazes de dar um bote para se defender e também muito preocupados em defender território e estruturar rotina. O que a gente não sabe é que esse cérebro reptiliano tem uma estrutura independente. E esse comportamento de arco-reflexo, esse comportamento que em neurofisiologia do estresse a gente chama de sistema de alarme, ele bypassa. Ele tem um poder de recrutar todas as respostas como sendo prioridade em relação às outras condições que a mente conseguiria explorar. Então, a emoção primitiva é o medo. O cérebro primitivo é o reptiliano. Para o Paul MacLean, ao longo do desenvolvimento evolutivo dos animais, dos seres vivos, houve
num segundo desenvolvimento, que é o do rinoencéfalo. Rino de nariz, né? O meu é um exemplo ótimo para isso. O bulbo olfativo deu origem ao cérebro dos mamíferos, que usavam o olfato para localizar o bico do seio da mãe na hora de mamar, ou para reconhecer a fêmea no cio, ou para identificar o filhote, ou para identificar o macho. Os animais de sangue quente, eles têm a necessidade de manter vínculo, coisa que um jacaré não tem, uma serpente não tem, um calango não tem. Você pode ter um bichinho de estimação, um calango, mas ele nunca vai estabelecer um vínculo com você. O cachorrinho vai, o gatinho vai. Não é assim? O animal de sangue quente, ele vai estar estruturado pelo vínculo, que é, em essência, o vínculo da amamentação. É muito importante isso. E aí você vai ter, neste segundo cérebro, o predomínio de outro tipo de hormônio, ou de neurohormônio, ou neurotransmissor. A gente conhece, ficou famosa, a serotonina, mas a gente tem também a ocitocina e outros elementos que vão estimular. Vamos repetir da parte antes do neurohormônio, que não tem como esse avião passou. A gente volta essa parte. Então, vai do segundo tipo de animais, que os vínculos de mamar, os animais. Para o Paul MacLean, há uma evolução que leva à estruturação do cérebro dos mamíferos. Esse cérebro é chamado de rinoencéfalo, ou de cérebro límbico. Rinoencéfalo porque tem origem no nariz, no bulbo olfativo, e vai ajudar o mamífero a reconhecer o bico do seio da mãe na hora de procurar para mamar. Ou vai ajudar a mãe a reconhecer o seu filhote. O macho a encontrar a sua fêmea pelo cio, a fêmea a reconhecer o macho pelos feronômios. Então, a proposta desse segundo cérebro é o vínculo, é a relação, é o afeto. Não é? E esse é o principal mecanismo de comportamento dos seres vivos de sangue quente. Esse cérebro tem o predomínio da serotonina, o neurotransmissor. Também a ocitocina e outros elementos que vão criar esse estímulo para a relação. Né? E sobre esse segundo cérebro vai surgir, segundo Paul MacLean, concluindo a ideia de cérebro trino, o neocórtex, que é o cérebro capaz de estruturar raciocínio, dedução, abstração. E esses três componentes deveriam funcionar numa perfeita sinergia. Mas acontece o quê? Que quando a pessoa está com uma condição de ameaça, o predomínio do cérebro reptiliano começa a ativar adrenalina, cortisol e toda aquela resposta reflexa. Então, se ela está ameaçada, ela não consegue nem raciocinar nada, ela só age de instinto, se defender ou com medo. E o raciocínio dela, quando entra em cena, é o raciocínio do predador. A gente fala do empresário tubarão, né? O raciocínio de levar vantagem é um raciocínio que agora se apoia em comportamentos lá do cérebro mais primitivo e vai fazer do autoexecutivo ou de algumas pessoas extremamente competitivas um animal predador. Né? O hormônio que vai prevalecer no cérebro do neocórtex ativado dessa maneira é a dopamina. Então a gente fala que a pessoa que está nessa situação, ela está com uma predominância adrenérgica, dopaminérgica no seu comportamento e na sua percepção. E a serotonina? Sumiu. Todos os receptores dos neurônios, com seus axônios, os lugarzinhos onde os neurotransmissores deveriam estar preenchendo para promover a estruturação dos neurônios e as sinapses para poder estruturar percepção e consciência, eles estão ocupados predominantemente pelos hormônios adrenalina e dopamina. Então a pessoa fica tensa, ela fica adrenada e ela fica agressiva. Né? A capacidade de vínculo, a capacidade de perceber o outro como alguém que deve ser considerado, incluído e respeitado,
empobrece muito, cai. Porque ela não está mais pensando logicamente, Não, está só agindo. ela está nos agindo e instintos reagindo. básicos. Né? Essa atividade mantém a pessoa o tempo todo em estado de alerta, em estado de alarme. E esses hormônios, especialmente o cortisol, que é também secretado pela glândula suprarrenal, no mesmo lugar onde se fabrica a adrenalina, vai prejudicar imensamente todo o metabolismo. Então, a pessoa que fica por muito tempo nesse estado, ela vai poder manifestar em pouco tempo sintomas como hipertensão arterial, gastrite, eventualmente problemas digestivos, de insônia, cansaço, fadiga, infarto, AVC. Né? Então, esse tipo de comportamento sobrecarrega o sistema. Nenhum sistema pode ficar o tempo todo operando no alarme. Né? Então, vários foram os programas desenvolvidos dentro das empresas, acompanhados de estudos e tabulações que iam quantificando a transformação que a implantação do programa conseguia produzir no quadro das empresas e o quanto de fato diminuía irritação, dificuldade de concentração, conflitos,